Silêncio. Gravando. Cena 3, take 1, gravando. O mundo que a gente vivenciou ali enquanto estava gravando, pra quem tá fora, assim, é um mundo invisível. Quem não é gay não vê, não tem aquela realidade ali no cotidiano dele. Não foi só um filme, mas que na verdade leva a mensagem que é a realidade de muitas pessoas. Onde os outros não existem, tá aí para mostrar que é possível a gente ter uma sociedade mais justa, mais plural e mais feliz. E onde os outros não existem é isso. A gente não tinha muito recurso e a gente conseguiu fazer tudo aquilo. Foi uma coisa incrível. A hora que acabou o filme, acenderam as luzes e todo mundo se debulhando de lágrimas, assim. Olhei para todo mundo do elenco, falei assim, cara, a gente cumpriu o nosso papel, a gente conseguiu. Bom, quando o Clau ele me fez o convite para escrever o roteiro de Onde os Outros Não Existem, a ideia era para ser dois curtas, um falando sobre racismo e o outro falando sobre homofobia. Só que eu falei para ele que ia dar mais trabalho e falar, por que não fazer um longa? E de início, assim, foi uma ideia muito louca, porque a gente não tinha câmera, a gente não tinha tripé, a gente não tinha estrutura para fazer nenhum curta direito, imagine um longa, né? Mas a gente meteu a cara e foi. Dialogar essa temática e trazer a proposta de um longa, eu acho que foi um desafio muito grande, porque debater a temática LGBTI e toda essa questão do preconceito, do racismo, diante dessa conjuntura é um desafio muito grande para os professores e para os funcionários de escola. Quando a gente aborda essa temática em escolas da periferia, de primeira instância, essa questão do tabu, ela aparece com muita frequência, assim, mas ao longo do processo, ao longo da criação, ao longo do trabalho feito com os estudantes, a gente consegue perceber que a periferia é uma periferia consciente, que as escolas das periferias acolheram esse debate com tanta propriedade que a gente percebeu que o projeto certamente seria um sucesso, porque os meninos e as meninas trouxeram realidades assim, e que era uma realidade que muitas vezes era isolada pela equipe pedagógica, pela direção da escola, que muitas vezes era deixada de lado, que para muitos não era importante dialogar sobre. Então foi dessa forma que foi construído o roteiro de Onde os Outros Não Existem, utilizando fatos reais que acontecem todos os dias gays, lésbicas, transexuais, negros, negras sofrem preconceito. E a sociedade acha que não, preconceito não existe mais e não é bem assim. E foi essa proposta do Onde os Outros Não Existem, mostrar que o preconceito ainda existe, que o preconceito pode causar muito mal nas pessoas que sofrem esse tipo de atitude. E, além de tudo, fazer o público refletir, entendeu, sobre isso. Por que é tão difícil respeitar, entendeu? Para escrever o roteiro de Onde os Outros Não Existem, foi um trabalho aí de 2 a 3 meses que eu escrevi, além de usar a técnica dramatúrgica, né? Porque além de abordar, tem que ter uma história, tem que ter um fato que prenda ao público. E, felizmente, a gente conseguiu fazer isso. Então, para muitos ali era o momento de chamar a atenção da sociedade, chamar a atenção do público que o cinema, a gravação, a encenação, o texto corrido é a transformação. É raro a gente ver em escolas de periferia a interação do teatro, a interação do cinema para os estudantes. Então, assim, primeiro de tudo, a aceitação foi grande no sentido que, nossa, é possível fazer um filme, mas de que forma? É possível trabalhar a encenação, trabalhar a dramaturgia. E através dessa chama, desse chamamento mesmo, os alunos buscaram com corpo e alma participar desse projeto e foram se entregando, foram trazendo proposta, foram trazendo realidades de outros estudantes, e ali a gente conseguiu fazer um debate e construir, né, uma obra maravilhosa que é essa daqui.
Depois do roteiro pronto, a gente começou as oficinas no colégio, porque eram alunos que a gente não tinha trabalhado ainda, porque a gente começou a trabalhar em 2 colégios. E foi muito bacana conhecer os jovens, fazer eles descobrirem em si o talento que eles nem imaginavam que tinham, entendeu? E passando essas oficinas, chegou a hora de escolher o elenco, foi um outro momento assim muito bonito, porque muita gente que às vezes nem imaginava que ia ganhar o papel, ganhou. Então assim, foi muito bom ver aquela conquista, aquilo que eles... Foi muito bom ver que eles estavam batalhando mesmo por aquilo e que conquistaram. Só que quando a gente começou a gravação, a gente viu que o filme não era tão importante para alguns assim. O personagem principal, o Rodrigo, por exemplo, não era o Victor que ia fazer, era um outro aluno e ele não compareceu às gravações, enfim, a gente tinha um cronograma para fazer e a gente optou por tirar ele do filme. E foi aquela dúvida, né? E agora? Quem que vai fazer o papel do Rodrigo? De começo, na verdade, eu tinha feito o teste, só que não era para entrar como o papel do Rodrigo. Eu tinha feito o teste para participar, na verdade, da figuração. Só que daí teve alguns problemas, a pessoa que ia fazer o Rodrigo acabou dando para trás. Aí um dia que a gente estava conversando assim, perguntaram, né, se eu queria fazer. Daí primeiro eu fiquei um pouco com o pé atrás por causa porque de todo caso eu tenho minha família, ela é um pouco fechada sobre esse tipo de tema, principalmente minha avó não gosta de... Minha avó, na real, ela é racista também, ela é homofóbica, mas de todo jeito eu pensei assim, não dá nada, eu falei, vou conversar, de todo jeito eu ia fazer de todo jeito, e simplesmente fui lá e falei, daí minha avó no começo deu uma reclamada, só que eu resolvi fazer. Falei, dane-se e fiz. Então, assim, ele ter essa coragem foi admirável. Só que, por mais que ele tinha essa coragem, ele tinha um certo bloqueio em interpretar o Rodrigo, porque ele tinha receio das pessoas falarem dele, né? Tipo, dessa questão, tá fazendo um papel gay e virou gay, entendeu? Então, assim, ele não demonstrava isso, mas a gente sabia que tinha alguma coisa que prendia ele. Na real, meu medo mesmo era o que iam falar de mim. Iam ficar me zoando ou algo do tipo, mas na real isso não aconteceu. Porque o filme ele pegou bastante essa parte da pessoa ficar zoando. Então quem assistiu o filme não vai ficar zoando porque assistiu o filme. Porque o filme realmente ele falava sobre isso, sobre essa homofobia que tinha. Por isso que não foi bem de boa, na verdade. O elenco oficial mesmo que fez o filme foi um elenco assim primoroso, se dedicou pra caramba no filme, deram a vida por esse personagem, digamos assim, e se entregaram de corpo e alma nessa produção. Você sai de onde? Você não me mate porque você é um bosta, gay ou não, a gente tudo só. Bom, pra mim foi uma coisa inesperada, porque a gente sabia que a gente ia ficar mais na parte da produção, atrás das câmeras e tal. E aí a gente descobrir que a gente foi escolhida, que a gente pegou um papel, por mais que tenha sido uma cena, foi meio surpresa. Até porque foi um pouco mais complicado, porque era pra ter uma terceira pessoa nessa cena. E por falta de comprometimento da pessoa, o Rafa teve que adaptar, e daí eu fiquei com mais falas, daí ficou só nós duas, mas no final deu tudo certo, graças a Deus. Bom, foi meio difícil, principalmente por ser a racista da história. E eu ter que ser séria com ela e tal, mesmo a gente sendo amigas. Eu fui estudar esse papel mesmo pra eu poder interpretar, e eu acabei vendo que a gente não é racista só nas partes, tipo, muito fortes. A gente é racista até quando a gente fala é dia de preto ou coisas assim. Bom, pra mim o papel foi, na verdade, um aprendizado, porque o povo, ele é muito, em geral, assim, muito racista. Eu, no começo, fiquei com medo das críticas, do que isso poderia, tipo, me causar. Eu tinha medo do povo fazer muitos comentários e, bem no fim, foi levando numa boa. Porque era, tipo, coisas assim que eu tava vendo que eu tava passando mesmo pro público. Que era coisas que tava acontecendo, tipo, no decorrer do dia a dia pra muita gente. Eu sempre tive curiosidade, só que onde é que eu ia conseguir
conseguir fazer uma coisa dessa, né? Então eu vi uma oportunidade ali e eu abracei. Eu lutei para conseguir o papel, a gente fez um monólogo, a gente fez um monte de coisa. Eu consegui passar. Eu fiquei meio com medo no começo, mas eu peguei, comecei a me dedicar, comecei, nas minhas horas livres, eu gravava o roteiro, algumas partes, né? Fazia áudio, ficava escutando quando dava tempo, os áudios de eu lendo o roteiro. E me ajudou bastante, fiquei muito feliz de ter conseguido o papel, conseguido essa oportunidade. O dia que foram passar os papéis para o restante do elenco, eu estava lá, mas não estava esperando porque eu não tinha tentado nenhum papel. Mas como eu já fazia parte do projeto há algum tempo, e o Rafa e o Cláudio já me conheciam, já tinham me visto atuando em outros trabalhos que a gente tinha feito, eles resolveram criar esse papel, que foi o papel da Betina. No início, a gente não sabia que seria a Betina, até o Rafa pensar qual seria o papel que ele faria pra mim, né? Então, quando ficou pronto o roteiro em que a Betina já estava incluída, eu fiquei muito feliz, eu gostei muito do papel, foi um pouco difícil, eu não esperava que seria esse papel, queria se encaixar dessa maneira, como uso de drogas e tal. Eu estudei bastante para conseguir fazer, foi difícil mesmo assim, principalmente a minha última cena, em que eu tive que me emocionar sozinha ali e só estava o Rafael me dirigindo e gravando, e eu tive que me esforçar ali, mesmo sem ter a cena toda montada de uma emoção, eu tive que tirar isso de algum lugar que no momento não tinha. Foi um desafio, né, que, tipo, fazer bullying contra o alemão, né, que na vida real ele é, tipo, meu melhor amigo de verdade. E também que eu não sou homofóbico, né, tipo, eu tenho amigos gays, tenho parente, né, que é gay e tudo. Então, tipo, foi complicado, tipo, foi algo que eu não esperava ser, tipo, tão complicado assim, na verdade, né, porque dava vontade de eu mesmo bater no Enzo, nas gravações do filme. O Enzo, que era meu melhor amigo no filme, ele realmente é o meu melhor amigo na vida real. Então ali, enquanto eu tava gravando com ele, era mais fácil porque ele realmente era meu melhor amigo. Só que ele não é tão cuzão que nem ele era no filme, né? Mas, às vezes ele era mesmo, né? Só que foi uma parte legal. O Wilson, que fez o papel do meu namorado no filme, ele também, eu não tinha uma relação com ele assim, tipo, muita amizade, e também não tinha inimizade. A gente gravava ali, às vezes zoava um pouco e ficava de lado. O Gabriel, sobre o Gabriel. O Gabriel, na pessoa do filme, eu acho que ele foi a pessoa assim que eu acho que eu mais admiro no filme foi ele, porque eu acho que ele entrou bastante assim no personagem dele, ele fez um papel muito da hora, acho que, na minha opinião, ele foi o que melhor atuou ali. E eu achava até engraçado, porque com a Sheila, que era a namorada dele no filme, ele pegava e ele tinha eles às vezes ficavam meio se bicando um outro assim. Aí uma frase que eu nunca esqueço que ele falava, que ela brigava com ele falava: cala a boca, daqui a pouco você vai ter que me beijar mesmo. Todas as luzes que eu vejo em você me faz querer sempre estar por perto. Você me fez amadurecer, você é meu caminho certo, meu equilíbrio, meu ponto de luz, sua energia me conduz. Apresento a vocês o nosso traveling, muito sensacional, porque aqui a gente dá qualquer jeito para gravar. Estamos ali também com quem está ali atrás, é o Wilson. Wilson Antas, Sheila Lopes. E tá ali o meu... Cadê? Gabriel. O Gabriel. Nossa, eu tô mais Bom, essa foi mais um vídeo no canal do Desculpa, achava que você tava falando de outra forma, achei que você tava falando Rafael, não. É que você mandou errado falar assim, tá certo? Fim de gravação, uma cena intensa na bicicleta. Sheila não caiu, infelizmente. Cara, produzir um filme, eu nunca imaginei que um dia eu fosse fazer isso. E nunca imaginei quão difícil era produzir um longa-metragem. Porque foram várias as dificuldades que a gente passou.
A gente fez esse filme apenas com uma câmera emprestada, com equipamentos emprestados da minha faculdade e com o apoio de todo mundo que conhecia a gente. E também teve muito desapoio também, teve muita gente torcendo contra a produção, por exemplo. Teve alguns problemas porque não teve colaboração do pessoal do colégio, né? Daí a gente teve que fazer tudo teve que remanejar tudo, se programar para gravar em outro colégio. Isso acabou atrasando um pouco. E simplesmente quando a gente começou o primeiro dia de gravação, o diretor mesmo chegou lá e falou, ó, a partir do meio-dia, encerradas as gravações, eu não quero mais que vocês gravem esse filme aqui. E tipo, eu ali como diretor, eu não sabia o que fazer, entendeu? Porque tava tudo certo, tava tudo, sabe, resolvido. E eu tava com uma equipe ali, eu tava com uns alunos ali e todos estavam ali animados, prontos para fazer as cenas programadas do dia. E tá, e agora? O que a gente vai fazer, entendeu? Para onde a gente vai ir? Mas graças a Deus, teve o Joaquim, que é o diretor do Rodolfo Zaninelli. Ele sempre abriu as portas pra gente para fazer qualquer coisa e dessa vez não foi diferente. Ele entregou as chaves do colégio e ali a gente gravou e tudo correu bem. Mas as dificuldades já não pararam por aí. Na verdade, todo mundo ia se ajudando, né? E a gente teve algumas dificuldades que não impediram a gente de gravar o filme. Por exemplo, a metade do elenco era de outro bairro, tinha que vir pro bairro que a gente gravou. Tinha um dia também que tava chovendo, era ruim para ir até o lugar, mas todo mundo foi, todo mundo se locomoveu da sua casa para ir, tanto quando a gente ia gravar no outro bairro, que tinha cenas que eram em um bairro e cenas que eram em outro bairro. E também tinha questão transporte, né? Porque o diretor, o Rafael, às vezes usava o carro dele para levar uma galera para gravar, daí tinha que gravar nos outros dias. A gente também encontrou situação de chuva, a gente gravou debaixo de chuva. Nossa, foi uma experiência bem louca. Às vezes tipo, nem cabia todo mundo no carro, tudo, nem era complicado. A gente não tinha nenhuma verba para gasolina, para meio de transporte, nada. Nem para comida? Nem para comida. Como a gente tinha que gravar no colégio, a gente sempre estava correndo atrás de espaço pra gente gravar final de semana. A gente ficava sábado e domingo, todo sábado e domingo, das 8 da manhã até as 8 da noite, gravando o filme, ficava lá o dia inteiro. A gente fazia comida para eles também, quando a gente não tinha cena para gravar, para ajudar, a gente ia lá e fazia o almoço. Então a gente, tipo, a nossa maior participação foi na produção. E eu acho que foi a melhor coisa que a gente fez além da cena, porque além de você não estar gravando todas as cenas e tal, você está participando delas de certa maneira. Porque como a gente não tinha recurso algum, a gente tinha que dar um jeito no ambiente que a gente ia gravar, com os recursos que a gente tinha, com os equipamentos que a gente tinha. Foi mais difícil ficar na parte atrás das câmeras do que na frente. Passando as gravações, o povo viu que a gente não ia desistir, que a gente ia lançar esse filme, querendo ou não. E a gente não teve nenhum patrocínio enorme, assim, sabe, de grande repercussão. A gente teve patrocínio de amigos que tinham comércio, amigos que tinham uma microempresa, amigos que ajudaram por ajudar mesmo, por ver aquele trabalho realizado. Não só amigos, como parentes também. A minha mãe, no caso, ela fez uma rifa, entendeu, para ajudar o filme. Então, assim, digamos que para esse filme sair do papel foi uma ajuda colaborativa, entendeu? E com muito amor e carinho que a gente recebeu todas essas ajudas. E, assim, foi uma experiência muito única que eu guardo, assim, para sempre, assim, no meu coração. E foi muito gratificante ver que tanta gente estava unida e em prol daquilo acontecer, daquilo dar certo, entendeu? Filho! Rodrigo! Rodrigo! Abre! Rodrigo! Rodrigo! Filho! Abre essa merda! Rodrigo! 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 Irmão! Rodrigo! Fala comigo! Não foi uma coisa tão ensaiada, sabe? Foi dado uma trilha, um caminho pra gente seguir e a gente teve que desenvolver tudo na hora. Tanto que o Rafael, o diretor,
ele não deixou a gente ver o Rodrigo. Na hora da maquiagem, eu fiquei num canto, ele ficou maquiando, ensaiando a cena da arma com o Rodrigo, e eu não podia ver. Eu não entendi o porquê, mas eu acho que foi porque na hora que a gente viu mesmo, na hora de fazer a cena, na hora de abrir a porta, na hora que a gente entrou mesmo no quarto, acho que foi tudo para dar um choque, né? Foi exatamente o que eu senti, fiquei em choque na hora, até chorei um pouco de verdade ali na hora, deu um negócio ruim, sabe? De ver como se fosse o meu irmão mesmo, que tinha atirado na própria cabeça, foi uma coisa forte, sabe? E passou, a cena passou a emoção que tinha que passar, tanto na hora que a gente assistiu no telão do cinema, muita gente lá chorou, foi uma coisa que tocou, foi emocionante a história. Que foi a cena onde que a gente seria um momento tocante, né, para ver aonde termina a realidade de alguém que tem esse tipo, que pode, porque o fato da pessoa ela também acabando ser gay, sendo gay, ela pode acabar entrando em depressão, pelo que as pessoas falam ao redor. Então aquele momento é tipo um momento final, assim, que foi a cena que mais me marcou, porque eu tentei bastante entrar naquela cena, foi bem difícil, na verdade, que a gente gravou um monte de vezes, e acabei entrando e acho que foi a cena que mais marcou mesmo, foi a cena da morte. É diferente, quando você está escrevendo a cena, é uma coisa, mas quando você vê ela sendo realizada ali, é uma coisa completamente diferente. A hora que eu vi aquele menino com uma arma apontada na cabeça, eu falei, puta merda, o que eu tô fazendo? Sabe, tipo, ali eu meio que termino a base, entendeu? E, enfim, ele gravou a cena do tiro e a hora que eu comecei a maquiar ele com o sangue na testa, eu peguei e falei, cara, eu olhava pra ele e falava, o que eu tô fazendo? Entendeu? Que vai dar nisso? E eu falei, eu não deixei ninguém entrar no quarto enquanto eu tava maquiando ele, justamente para isso, pro Luca, pra Gamarra e pro Gabriel terem esse impacto, terem essa reação forte de ver ele caído ali com o sangue escorrendo. E quando eu falei, gente, vocês vão entrar no quarto, eu quero ver a emoção. Só falei isso pra eles. A hora que o Luca meteu o pé na porta e entrou no quarto, eu tava no canto do quarto, assim, com a câmera do lado do Vitor, caído no chão. A hora que eles entraram gritando, cara, assim, tipo, eu só ficava assim, eu focava no Luca de pé e neles agachado aqui no chão, e o Gabriel chorando, a Alexandra chorando, o Luca, olhei com a mão na boca. A hora que eu falei corta, todo mundo saiu do quarto em silêncio, entendeu? Porque foi uma cena muito forte mesmo. E o foda de tudo isso, que lá foi uma história, mas é a realidade. Porque nem sempre a mídia mostra o que realmente está acontecendo. E tem muito jovem por aí que está morrendo por conta desse preconceito, por conta de tudo isso. E é uma situação lamentável. O mundo que a gente vivenciou ali enquanto estava gravando, para quem está fora, assim, é um mundo invisível. Para quem, por exemplo, eu não sou gay, mas para quem tá fora, assim, quem não é gay não vê, não tem aquela realidade ali no cotidiano dele. Então o filme ele vê bastante essa parte, a parte invisível do mundo, assim, que só a pessoa que realmente está ali, ela vê realmente o que está acontecendo. Durante todo esse processo de fazer o filme, de realizar tudo isso, antes disso, eu era uma pessoa bem preconceituosa, eu não tava nem aí pra nada, não respeitava ninguém. Não assim, um cara desprezível, mas eu não aceitava esse negócio. Postava alguma coisa no Facebook, eu ia lá e comentava, a gente começava a discutir, eu discutia com todo mundo e foda-se, eu tava certo, não sei o quê. Mas é porque eu sou eu tenho criação de família tradicional, dos costumes antigos, e então, pra mim, eu tava certo e ponto final. E depois que eu comecei a fazer o filme, eu aprendi que eu tenho que respeitar as pessoas, independente se elas têm suas particularidades. Eu não tenho nada a ver com isso, são a vida delas. E não é nenhum defeito, não é nada de errado, porque eu acho que a gente deve respeitar as pessoas, independente do que elas são.
se elas são negras, brancas, se elas são gays, se elas são isso ou aquilo. Eu acho que o respeito sempre tem que ter acima de tudo e a gente tem que aceitar. Porque não é porque eu não gosto de uma coisa, de que a pessoa não é aquilo que ela vai mudar. Jamais, né? Então a gente tem que só aceitar e conviver e respeitar. No dia da estreia eu fiquei muito nervoso, né? Eu sabia que ia aparecer lá, sabia que ia ter um monte de gente vendo. A gente não sabia como é que tinha ficado o filme ainda, porque não liberaram pra ninguém, a gente teve que saber no dia. E daí tava meus amigos lá, tinha um monte de gente lá, eu falei, meu Deus, e se eu fiz alguma coisa errada, e se alguma coisa deu errado na hora de eu falar, se eu errei frase, não sei o quê. E ficou todo esse negócio, essa insegurança, né? Na hora que começou a rodar o filme, que a gente começou a ver o conteúdo, nossa, eu fiquei... Putz, eu fiz isso? Caralho, como que eu consegui? E daí eu comecei a sentir orgulho de mim mesmo. Mas é porque ficou muito bom, ficou ótimo, sabe? A gente não tinha muito recurso, a gente conseguiu fazer tudo aquilo. Foi uma coisa incrível, nossa, eu me senti muito orgulhoso. Eu fiquei surpreso, porque como a gente não grava na mesma ordem assim, no dia da estreia eu não imaginava que o filme seria aquilo que ele foi. Foi bem impactante no dia que a gente estreou, que foi no Cine Guarani, lá que foi no cinema, que a gente ficou lá na frente. Era muito legal ver as cenas que, pra mim, eu tava me olhando ali, eu tava meio que uma vergonha alheia de mim mesmo, mas enquanto eu tava gravando, eu via pessoas que aí tinha cenas que os outros iam, aí tinha cena que eu morri, que eu ficava dando risada, mas o resto do público tava chorando. Não, nossa, foi muito emocionante, tipo, eu chorei demais, e lá eu vi pessoas que eu não diria que estariam ali, vi muita gente chorando, tipo, muita gente passando pelo mesmo lugar que eu, muita gente que sofreu preconceito estavam ali. Tipo, me parabenizaram bastante, o elenco também foi bastante parabenizado e foi coisas que, nossa, foi muito complicado, mas foi maravilhoso. Uma sensação incrível. Mas na hora da estreia que eu assisti, porque a gente estava em todas as gravações, mas ver o resultado, eu sinceramente chorei. Eu chorei de emoção, porque é muito bom ver um trabalho que é totalmente independente, sem recursos nenhum, a gente conseguiu fazer e tá tendo um grande resultado hoje. Eu não imaginava, né, que ia ser lá no cinema, tudo, né, e também ia tipo, tudo aquela galera lá, foi emocionante, né, tipo, ver a galera, tipo, assistir o filme e, tipo, teve muita gente que chorou, teve, depois do filme lá, tipo, gente que você nunca viu na vida, veio, tipo, parabenizar. Gente receber mensagens no Instagram, no Facebook, de pessoas de outros estados que viram e que falam pra gente, ou até mesmo nos comentários do filme no YouTube, falando que o filme fez uma diferença na vida deles e que não foi só um filme, mas que na verdade leva uma mensagem que é a realidade de muitas pessoas. Bom, a gente não imaginava, foi uma coisa bem surpreendente, tanto que quando deu 10 mil a gente comemorou, 100 mil a gente comemorou, porque cada vez que ia subindo a gente vai comemorando, porque é surpreendente, é uma conquista. Ver essa obra pronta, acho que o resultado final ficou muito mais do que esperado, com certeza. Na tela de um cinema, onde uma estreia de sucesso, uma estreia que a comunidade sai da sua zona de conforto e vai para um lugar que muitas vezes não é frequentado e no término é aplaudido em pé, com muita emoção, com muita garra e muita dedicação de todos e todas que ali participaram, é muito gratificante. E a repercussão tanto aqui na região do estado, do Paraná e nacionalmente foi maravilhoso. E por isso que está aí o sucesso. É um filme de debate, é um filme de diálogo para os estudantes nas escolas, nos movimentos, e aonde esse filme chega e cada vez mais está chegando. E essa questão do feedback também é muito importante, né? A gente vem aí recebendo feedbacks de que aproximou esse
debate com pessoas que talvez não tinham tanto conhecimento sobre, e isso é importante. E debater LGBTs, debater a questão do racismo e quebrar todo esse paradigma do preconceito, eu acho que certamente foi essencial para o sucesso desse filme. Onde os Outros Não Existem, tá aí para mostrar que é possível a gente ter uma sociedade mais justa, mais plural, mais emancipadora e mais feliz. E Onde os Outros Não Existem é isso. A hora que acabou o filme, acenderam as luzes e todo mundo se debrulhando de lágrimas, assim, eu olhei para todo mundo do elenco e falei assim, cara, a gente cumpriu o nosso papel, a gente conseguiu. E ver agora postado no YouTube, ver os comentários, tanto as críticas construtivas quanto os elogios, é de uma gratidão imensa, assim, ver que a mensagem do filme está chegando a tantas pessoas. E, cara, eu só tenho a agradecer e agradecer a Deus, primeiramente, agradecer aos meus pais, que desde o início, sem dinheiro, sem recursos, sem nada, eles ajudaram a todo tempo com o carro, ajudaram o tempo incentivando. Agradecer a todo mundo que participou do filme, ó, tá soltando fogos pro meu agradecimento. Enfim, agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que ajudou diretamente, indiretamente, enfim, só isso que eu tenho que agradecer e agradecer imensamente, porque olha, chegar a 100 mil visualizações, um filme independente, feito com poucos recursos, não tem outra palavra, eu não tenho outra atitude a não ser o orgulho, sinceramente. E é isso. Desde na noite mais escura, encontrei em meus braços sua proteção. Eu prometo que a partir de agora vou segurar sua mão. Você não vai cair, não. Esqueça tudo que viveu. Agora eu estou aqui. Me apaixonei pelo seu jeito, não há por que fugir. Fala, gente, tudo bem? Bom, eu sou o Antônio Sestari e eu me sinto privilegiado de estar fazendo esse vídeo para falar um pouco do filme, né, que é Onde os Outros Não Existem. Bom, eu tive a honra de participar desse filme, né, tive uma pequena participação ali quando eu sou o professor homofóbico. Gostei bastante, fiquei muito feliz pelo que o filme, né, pela proporção que o filme vem ganhando. Já tem 102 mil visualizações, cara, que incrível, sensacional. Sério, muito parabéns a todo mundo que participou, ao elenco, à diretoria, a todos, estão de parabéns. E é claro, a mim também que participei. Valeu, gente, abraço, beijão. Quando eu recebi o convite do Rafael, ele me mandou uma mensagem perguntando se poderia utilizar as minhas músicas, né, como trilha sonora desse filme. E daí quando ele me conta um pouco, né, sobre a temática do filme, sobre como eu estaria abordando esse assunto de forma tão singular, tão sensível, eu fiquei muito apaixonado, fiquei muito feliz, assim, por as minhas músicas, né, se encaixarem diretamente com esse projeto que ele estava criando. E claro, aceitei de cara. E quando eu assisti o filme, eu achei de uma delicadeza, de uma sutileza tão linda, que eu fiquei, assim, muito orgulhoso e muito feliz por fazer parte desse projeto, que é um projeto muito lindo, é um assunto muito importante que deve ser abordado, deve ser ampliado cada vez mais no nosso país, que infelizmente é um país tão violento, é um país que se mata, né, pessoas gays, lésbicas e trans, toda essa galera do LGBT,
sofrem muito perseguição aqui no nosso país, infelizmente. Então, assim, quanto mais a gente puder abordar essas temáticas, assim como a temática da igualdade social, enfim, todos esses outros que antes, né, eram assuntos considerados minorias, hoje precisamos cada vez mais fortalecer e estar conversando sobre. Então, fiquei muito feliz, muito honrado com o convite. E parabéns pelos 100 mil reproduções no YouTube, que vem 1 milhão. Beijos. Seremos como Jim Morrow, ninguém irá nos alcançar. Nosso amor será tão forte, difícil de encontrar. Seremos como Jim Morrow, ninguém irá nos alcançar. Nosso amor será tão forte, difícil de apagar. Em meus braços o carinho necessário que você precisar. Minha vida agora é sua. Temos o céu e essa lua pra nos abençoar. Esqueça tudo que viveu, agora eu estou aqui. Me apaixonei pelo seu jeito, não há por que fugir. Seremos como Jim Morrow, ninguém irá nos alcançar. Nosso amor será tão forte, difícil de encontrar. Seremos como Jim Morrow, ninguém irá nos alcançar. Nosso amor será tão forte, difícil de apagar. Se morrermos jovens, no final não quero nem pensar. Teremos toda a eternidade, e é nela que eu quero te amar. Seremos como Jim Morrow, ninguém irá nos alcançar. Nosso amor será tão forte, difícil de encontrar. Seremos como Jim Morrow, ninguém irá nos alcançar. Nosso amor será tão forte, difícil de apagar.